Olá, hoje vamos estudar um pouco, vamos refletir nessa série que estamos fazendo, Conhecendo o Espiritismo. Hoje nós estamos no tópico 3, que a gente vai refletir um pouco o que é a doutrina espírita. E nós pegamos alguns conceitos no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e lá ele tem nos trazendo alguns resumos de nossa doutrina que a gente vai compartilhar com vocês e fazer alguns comentários adicionais. O Espiritismo, como dissemos no tópico anterior, é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Constituem a codificação espírita. E a codificação espírita ela é formada por 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mais adiante eu vou comentar um pouco sobre cada um desses livros. É o Consolador prometido, que veio no devido tempo recordar e complementar o que Jesus ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência terrena e qual a razão da dor e dos sofrimentos. A sua abrangência, ele nos traz conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como os aspectos científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. Apresenta como seus pontos principais que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Esta é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Esses são atributos da divindade. O universo é a criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, ou seja, os homens, existe o mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos desencarnados, sem corpo, seres imateriais. No universo há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Alguns seres mais evoluídos, alguns seres mais atrasados que os homens. No universo, todas as leis da natureza são divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrange tanto as leis físicas quanto as leis morais. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constitui o mundo dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas nunca regredir.
A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Essa é uma das definições de ser espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. Espíritos puros são os que atingiram a perfeição máxima. Bons espíritos são os quais o desejo do bem é o que lhes predomina. E espíritos imperfeitos são caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os espíritos imperfeitos nos impelem para o mal. Jesus é guia e modelo para toda a humanidade, e a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Vou repetir. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não às leis de Deus. A prece é um ato de adoração a Deus, está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato ao homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. A prática espírita. Toda prática espírita é gratuita, dentro daquele princípio do Evangelho, de que dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. O Espiritismo não tem corpo sacerdotal e não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas paramentos, bebidas alcoólicas, incenso, fumo, altares, imagens, andores, velas, procissões, talismãs, amuletos, sacramentos, concessões de indulgência, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais, búzios, rituais ou quaisquer formas de culto exterior. O Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo, a submeter os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-lo. É por isso que na sobrecapa do livro Evangelho segundo o Espiritismo está lá dito: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens é um dom que as pessoas trazem consigo ao nascer, uns mais evoluídas, mais desenvolvidas e outras menos, independente da diretriz doutrinária da vida que adote. Ou seja, mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita. Existem muitos médiuns em outras práticas religiosas por aí. Porém, a prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Mediunidade com Cristo, com o princípio de que dai de graça o que de graça recebestes. O Espiritismo respeita, por fim, todas as religiões,
valoriza todos os esforços para a prática do bem, trabalha pela confraternização entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural, social, e reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Eis um resumo do que vem a ser a doutrina espírita, codificada por o senhor Allan Kardec em 1857, quando ele nos trouxe o primeiro livro da doutrina espírita, que foi o Livro dos Espíritos, que enfoca os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns. Esse livro, Kardec, que nasceu em 1804, na França, em Lyon, nos trouxe em abril de 1857. Depois, ele nos trouxe em janeiro de 1861 o Livro dos Médiuns, que é o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Em abril de 1864, Kardec nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. O quarto livro da doutrina espírita veio em agosto de 1865, O Céu e o Inferno, exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e os demônios, sobre as penas e etc., seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, tem um compêndio de diversas mensagens mediúnicas recebidos por diversos espíritos em diferentes graus de situação ao chegarem na pátria espiritual. A Gênese, doutrina espírita, veio em janeiro de 1868. Kardec desencarnou em 1869. Esse foi o último livro da codificação do Pentateuco kardeciano, a Gênese. A doutrina espírita a resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Nesta obra, a gente vai encontrar as diversas teorias da formação do mundo, do universo, do espaço, dos diversos sistemas concebidos para nos explicar o mundo e o universo que habitamos. Também explica a teoria dos fluidos e os milagres e as predições segundo a doutrina espírita. É o quinto livro do Pentateuco Espírita. Ainda há uma sexta obra, que é Obras Póstumas, que só foi publicada após o desencarne de Kardec, e nela contém a biografia de Kardec, a profissão de fé espírita, extratos em extenso dos livros das previsões concernentes aos espiritismos. E tem um pequeno livro chamado O que é o Espiritismo, que foi editado em julho de 1859, que traz as noções elementares do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, com um resumo dos principais aspectos da doutrina espírita. Eis aí, amigos, o que vem a ser a doutrina espírita. E ela foi codificada inicialmente por Allan Kardec, com o concurso de diversos médiuns, e depois alguns outros colaboradores reencarnaram no planeta para ajudar a expansão da doutrina espírita, como Leon Denis, que veio ao mundo em 1846 e desencarnou em 1927, Gabriel Delany, que veio ao mundo em 1857, desencarnando em 1926,
Camille Flammarion, nascendo em 1842 e desencarnando em 1925. Adolfo Bezerra de Menezes, aqui no Brasil, que nasceu em 1831 e desencarnou em 1900, foi médico, foi político, foi cristão, é considerado o Kardec brasileiro, que ajudou na difusão da doutrina espírita no Brasil. Francisco Cândido Xavier nasceu em 1910 e desencarnou em 2002. Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, veio com a tarefa de divulgar a doutrina espírita através da mediunidade. Pela sua mediunidade, mais de 450 livros foram escritos, ressaltando-se a coleção A Vida no Mundo Espiritual, composta de 13 livros, o espírito de André Luiz, que nos fala como os espíritos vivem no mundo espiritual, como é a relação do mundo material com o mundo espiritual, sendo o primeiro livro O Nosso Lar, e o último, A Vida Continua. 13 livros compõem a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Emmanuel, com diversos livros, a coleção Fonte Viva de mensagens, romances históricos, a coleção de comentários do Evangelho, composta de 7 livros, o livro A Caminho da Luz, o livro O Consolador, ou seja, diversos livros escritos por Emmanuel, esse grande estudioso do Evangelho, que nos revela sobre a ótica da doutrina espírita. E reencarna em 1927, no planeta Terra, Divaldo Pereira Franco, que pela sua mediunidade, o espírito de Joana de Ângeles, nos traz um verdadeiro compêndio do aspecto filosófico do ser humano. Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho, são exemplos de outros espíritos que escrevem pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Pois bem, queridos amigos, esse é um pequeno resumo do que vem a ser a doutrina espírita, essa informação trazida pelos espíritos com a ajuda de diversos espíritos superiores para dizer à humanidade que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, para nos dizer que fora da caridade não há salvação. E como a Kardec nos diz, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Estudemos a doutrina espírita para que possamos compreendê-la cada vez melhor, porque ela é um caminho de libertação das nossas consciências rumo à plenitude do ser. Que Jesus, Kardec e que Deus nos abençoe hoje e sempre.